Pronto. Boa noite, mais uma vez. Com imensa alegria estar participando hoje da Semana Cuidado Missionário. Quero agradecer o pastor Sandro pelo convite, né, pela confiança que nos foi dada e o privilégio de estar aqui de uma forma assim, muito graciosa com os irmãos que estão conosco, né? Alguns de fora, como já foi dito, e é uma alegria muito grande saber que existe irmãos nossos fazendo trabalho missionário e que esse trabalho requer um esforço. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, meu nome é Jairo, sou psicólogo, sou parceiro do Sim, né? Há alguns meses, um tempo atrás, fiz, né, essa parceria, né? E já atendi pessoas, missionários, do campo. E hoje a gente vai conversar um pouco, né? Eu vou até compartilhar aqui o meu slide, tá? E é uma reflexão, eu acredito que... Aqui eu vi a linha de pregação. Não tem mais não. Alô, tá me ouvindo? Pronto. Que algum microfone abriu, eu estou silenciando aqui. Pronto. Perfeito. Então, é, é uma pequena contribuição que a gente vai fazer aqui. Fui convidado, né, para falar sobre um tema, autocuidado, né, e equilíbrio, tá? Então, eu pretendo fazer uma reflexão, vou pedir aos irmãos que acompanhem, né, dentro desse eixo temático, autocuidado e equilíbrio, dicas, né, para prática para o bem-estar pessoal e familiar. Eu, eu vou provocar os irmãos com o tema beleza e caos, uma reflexão sobre os impactos na saúde mental. E aí, a gente vai procurar refletir um pouco dentro daquilo que estamos inseridos, né? Uma sociedade perplexa de acontecimentos e que afeta, né, a nossa existência. E eu peço, né, que os irmãos possam, assim, é, refletir conosco, tá? E como os irmãos estão vendo, beleza e caos, uma reflexão sobre os impactos na saúde mental. E por que eu estou, assim, buscando e refletindo sobre isso? Porque isso a gente vê na clínica, as pessoas sendo afetadas por muitas coisas que estão acontecendo, né? Se a gente for fazer uma análise, a gente vai perceber que nunca o ser humano passou por tantas transformações rápidas. A gente vai perceber que as informações, as mudanças, elas ocorrem de forma muito intensa e rápida, de tal forma que a gente não consegue, às vezes, processar aquilo que está acontecendo. Aquilo que é notícia hoje, amanhã já pode deixar de existir porque vem uma outra, né? Há uma mudança também nas questões diversas, políticas, sociais, econômicas, morais. São acontecimentos que deixam o ser humano perplexo, apáticos e, às vezes, paralisados diante de tudo aquilo que vem acontecendo. Por isso que eu coloquei caos, porque não sei se os irmãos já perceberam
que às vezes a gente costuma repetir várias vezes, né? Ah, o mundo hoje está um caos, a sociedade está um caos, a minha cidade, o trânsito está um caos, a violência está terrível. Então, virou uma fala muito popular. Diante de tudo isso que acontece, a gente costuma dizer que a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso país está em caos. Os irmãos estão me ouvindo? Se por acaso interromper, os irmãos podem falar, tá bom? Estamos ouvindo, sim. Estou ouvindo Tá, bem né? aqui, né? Pronto. Então, é o que está posto. É uma realidade que trazem, que traz uma realidade muito preocupante para nós, seres humanos, que temos que lidar com diversas demandas. E aí a gente vai tentar entender o que é o caos. O dicionário Abagnano vai dizer que caos significa propriamente abismo profundo, né? Estado de completa desordem anterior à formação do mundo e a partir do qual se inicia tal formação. Já pesquisando no Google, a gente vai entender que caos nada mais é do que uma mistura de coisas ou ideias em total desarmonia, em total confusão. Então, se a gente parar um pouco para pensar as nossas vidas, como nós estamos lidando com as relações, como nós estamos lidando com o mundo, a gente vai perceber que algo muito estranho, algo muito é, doentio do ponto de vista humano está acontecendo. As coisas, elas acabam fugindo às vezes do nosso controle. E a gente vai vivendo essa vida, nossa rotina, vai vivendo o nosso dia a dia e acaba se acostumando com aquilo que está posto no mundo. E às vezes a gente só percebe quando algo nos acontece, traz um desequilíbrio, às vezes emocional, psíquico e, por que não, biológico. E aí a gente precisa, inicialmente, refletir sobre isso, o causa dos seus impactos. Será que, de fato, todas essas mudanças, todas essas realidades, elas nos afetam, elas nos atravessam, deixando algum tipo de sequelas? Então, a gente vai ver que hoje nós temos a fome, violência, desesperança e algo que eu chamo a atenção aqui, que é culto ao feio. Aí eu vou explicar aos irmãos o que é culto ao feio. Diante de uma sociedade inserida no caos, o que a gente mais vê, não somente no consultório, mas também nas nossas igrejas, nas nossas cidades, é a desesperança. As pessoas parecem não acreditar mais. As pessoas parecem que chegou ao fim, que não tem mais jeito. As pessoas vivem como se não tivesse mais solução para as suas vidas. E quando isso acontece, isso vai afetar a existência desse indivíduo, trazendo estresse, ansiedade e, quem sabe, levando essas pessoas à depressão. Esses são os impactos, esses são acontecimentos que ocorrem na nossa vida que vai impactar a nossa saúde física, emocional e psíquica. Eu tenho um amigo, pastor Ivan, ele costuma dizer que
nós devemos estar com as nossas vidas, né? A saúde física, mental e espiritual equilibrada. Quando a gente tem um desajuste em qualquer uma dessa dimensão, a gente não consegue viver bem. Portanto, é interessante que a gente tenha essa consciência de realidade no mundo, de modo que a gente consiga perceber se há algo nessa dimensão desequilibrada. Se a gente está bem fisicamente, biologicamente e espiritualmente. Tem um médico chamado Roberto Almada, ele escreveu um livro chamado Cansaço dos Bons. E eu retirei esses três comprometimentos, né, na saúde dos indivíduos, porque, de fato, esses três aspectos vão interferir muito na vida do missionário. Nesse livro, O Cansaço dos Bons, ele vai falar mais especificamente acerca do burnout. Eu creio que ontem teve uma palestra a respeito do tema. Eu não quero me aprofundar nesse aspecto, mas só fazendo uma observação. Na nossa atividade diária, de trabalho, tantos, tantas áreas de trabalho que existem, uma delas, várias delas, né, que causam um tipo de risco. Então, esse autor, ele vai citar área de segurança, ele vai citar a área da saúde, ele vai citar também uma área que ele diz assistência pessoal. Isso tem a ver com aqueles que cuidam de pessoas. Ele está se referindo ao, à assistência espiritual, tanto de pastores quanto de padres. E ele vai dizer que nessa área, se a gente não tiver um certo cuidado, a gente pode ser acometido de três aspectos, que são o esgotamento emocional, a despersonalização e o sentimento de não realização pessoal. Eu acho que aqui vai muito em direção ao missionário e sua família. Aqueles que estão muito distantes de seu convívio social, de suas famílias, de seus amigos, aqueles que são vocacionados para a obra e ali eles iniciam uma jornada de assistência às pessoas espiritualmente e esse essa atividade é uma atividade que corre muito esse risco. Então, o esgotamento emocional, ele vai dizer que é a perda de energia, de orçamento físico e psíquico. A despersonalização é a impessoalidade que consiste em viver o próprio trabalho como alheio e estranho. Sentimento de baixa realização, de realização pessoal. É a sensação de ser inadequada à atividade na qual exerce, sentimento de incapacidade e baixa autoestima com relação ao que faz. Tá? Então, ele vai dizer que é muito comum, no início, aquela pessoa ter aquele entusiasmo, aquela disposição para realizar uma determinada atividade deste nível, mas
Se essa pessoa ela não tiver os cuidados necessários, ela pode ser acometida em algum desse aspecto. Por isso que é importante que aquele missionário com a sua família, eles busquem ajuda. É importante que eles se integrem à rede de cuidado, de modo que a sua atividade ela não seja comprometida por conta de algum tipo de acontecimento deste nível. E aí, como a proposta ela é em fazer com que cada missionário e sua família eles possam, né, ter essa consciência de autocuidado e realizar atividades no sentido de que esse equilíbrio se mantenha. A gente vai propor aqui algumas questões para que a gente possa refletir, ok? Então, vejam que, além desse tipo de esgotamento emocional, despersonalização, né, sentimento de baixa realização pessoal, ainda existe. Oi? O Alguém microfone que falou? abriu. Ô, Ah, tá. Jairo, se você Oi? conseguir falar um pouquinho mais alto, vai ajudar alguns que, para alguns, está baixa a sua voz. Ok. Vamos lá, então. Perfeito. Então, é, nesse aspecto, a gente direciona a nossa atenção àqueles que estão no campo, àqueles que estão realizando algum tipo de atividade de cuidado de algumas pessoas. É importante que essas pessoas estejam conscientes de que elas precisam buscar ajuda, elas precisam ter essa rede de apoio, de modo que esse tipo de realidade seja neutralizada, sejam é, resolvida antes que o problema vá aumentando. Aí é quando nós inserimos aqui o autocuidado e equilíbrio. É, eu não sei se aqui os irmãos conhecem, é a abordagem que eu trabalho, é a logoterapia. Logoterapia quer dizer terapia pelo sentido. Então, essa abordagem, ela foi criada por um médico chamado Viktor Frankl, na qual ele vai construir um arcabouço teórico em que a chave de sua teoria é de que todo ser humano tem um sentido para viver. E o mais interessante dessa abordagem é que ela é a única que coloca, ela insere uma outra dimensão no estudo, na abordagem, que é a dimensão espiritual. As outras abordagens, elas compreendem o homem como um ser biológico e psicológico. Já a logoterapia de Viktor Frankl, ele acrescenta mais uma dimensão, que é a dimensão espiritual. E aí ele vai dizer que essa dimensão espiritual, noética, é a postura do ser humano perante sua porção psicofísica, como, por exemplo, as decisões da vontade, intencionalidades, interesses práticos e artísticos, pensamento criativo, religiosidade, senso ético, consciência moral e compreensão do valor. Essa é a base de sua teoria. Ele vai dizer que o ser humano, ele não é apenas biológico e psicológico. Ele também tem uma dimensão espiritual.
que não é necessariamente a questão religiosa. A religiosa, ela está dentro dessa dimensão espiritual. E aí a gente vai tentar compreender um pouco mais, de modo que a gente consiga extrair neste mundo caótico, como nós vimos, a gente vai tentar é, buscar algo que nos alcance e que vai nos ajudar a ter uma existência mais prazerosa enquanto aqui estivermos. Então, ele vai dizer que o homem vive os seus ideais e valores. E a existência humana não é autêntica a menos que seja vivida de maneira autotranscendente. Isso está escrito no livro Vontade de Sentido. Então, só esclarecendo essa autotranscendência, autotranscendência é quando nós nos voltamos para o outro, quando a gente resolve viver em prol de outra pessoa, em prol do próximo. Eu creio que isso tem muito a ver com o papel do missionário. O missionário, quando ele vai para o campo, é porque ele está se doando ao outro. Ele tem uma vontade não fundamentada em si mesmo, mas em prol do outro. Isso é transcendência, segundo Viktor Frankl. E aí, ele vai dizer que todo ser humano, ele busca sentido. Seu trabalho baseia-se em análise empírica, isto é, fenomenológicas. Uma análise fenomenológica da experiência valorativa do homem simples nos mostra que se pode encontrar sentido na vida, preponderantemente. No dedicar-se à criação de uma obra, de uma boa ação, na experiência da bondade, da verdade, da beleza, na natureza e na cultura, no encontro de outro ser humano, em sua genuína unicidade. Em outras palavras, no amor a outro ser humano. Vejam que tem tudo a ver com o papel do missionário. É quando o missionário ele tem amor ao próximo e resolve se doar. E ele se resolve fazer um esforço para alcançá-lo. Isso é porque cada um de nós encontrou um sentido para a nossa existência. Victor Frank vai dizer que todos nós buscamos um sentido. E aí eu queria que os irmãos pudessem perceber aqui, nessa palavra aqui, na experiência da bondade, da verdade e da beleza. Esse é o ponto que a gente precisa refletir hoje. E aí eu retomo aquilo que a gente viu no início. É possível ver beleza neste mundo? É, é possível ver algo esperançoso? Lá em Salmos 27, o salmista ele vai dizer que ele queria estar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor. Se a gente for analisar muito bem esses salmos, o salmista estava em perigo, estava em dificuldade, rodeado de inimigos, mas ele buscava algo, a beleza do Senhor. E aí, quando a gente vai buscar saber o que é beleza, o que é o belo, eu peguei esse trecho que é do Papa Bento XVI, quando ele
fez uma carta aos artistas, ele definiu o que é o belo, o que é a beleza. Ele vai dizer: a beleza, a verdadeira beleza consiste em comunicar ao homem um sobressalto saudável que o faz sair de si mesmo, o arranca à resignação ao conformar-se com o cotidiano. Falo também sofrer como uma seta que o fere. Mais precisamente desta forma, o desperta, abrindo-lhe de novo os olhos do coração e da mente, pondo-lhes asa, elevando. Veja que essa definição de beleza, ela vai afirmar que a beleza, quando nós a alcançamos, ela faz profundas mudanças em nosso interior. E quando eu coloquei caos versus beleza, é justamente para que a gente venha refletir de que a beleza, ela também está posta no mundo. Quando a gente fala que a beleza está no mundo, a gente pode encontrá-la, a gente não está ignorando a realidade de um mundo caótico, não. A gente sabe que é fato de que o mundo ele está caótico, tem tragédias, fome, violência. Mas, além de tudo isso, existe também a beleza. E é preciso que a gente faça agora um exercício de posicionamento, que a gente chamaria de posicionamento existencial. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de sentar na roda com outros irmãos e prestar atenção naquilo que é conversado, naquilo que é tratado. Muitas vezes, as conversas que a gente alimenta é muito mais falando de coisas trágicas, falando que o país está violento, que a inflação está aumentando, que o perigo está sempre nos nossos bairros, e é tragédias em cima de tragédias. É verdade, existe isso mesmo. Mas no mundo não só existe isso, não só existe coisas ruins. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque senão a gente vai acordar de manhã, vai acreditar que aquela pessoa que eu vou lidar durante o dia, ela não é honesta, que ela é perigosa, que ela vai me fazer um mal. Se a gente deixar se levar por aquilo que o mundo está trazendo, a gente vai viver numa realidade de insegurança, medo, desconfiança. Que, na verdade, a gente pode ter um olhar diferenciado. A gente pode ter um olhar para algo que é além disso. Lembra aquele versículo quando diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? Se não me engano, é Jeremias, quando ele, ali naquele cativeiro, passando por dificuldade, ele traz uma palavra e dizendo que, na minha memória, na minha mente, eu quero trazer somente aquilo que me dá esperança. Porque ele tinha uma experiência já, o povo de Deus já tinha uma experiência de que Deus
foi com ele durante muitos anos e que Deus poderia livrá-los novamente. Então, eles tinham a esperança de que aquilo que eles estavam vivendo fosse mudado. Por quê? Porque eles acreditavam, eles nutriam um pensamento que era esperançoso. Lá no Novo Testamento vai dizer que nós não devemos viver como aqueles que não têm esperança. Portanto, quando a gente lê essas palavras, né, ou procura analisar aquilo que se refere à beleza, a gente vai entender que quando a gente contempla o belo, quando a gente busca a beleza, ela está aí. A gente é transformado, como o Papa fala, né? O Papa Bento XVI vai dizer, é como uma seta que nos fere. Mas ele, mas essa beleza, ela vai nos despertar, abrindo-lhe de novo os olhos do coração e da mente, pondo-lhes asas elevantes. É como se nós estivéssemos naquela situação difícil, caótica, mas ao contemplar o belo, as coisas começam a mudar, porque o belo nos transforma. O belo é capaz de trazer uma realidade para a nossa existência. E aí, alguém pode me perguntar, mas o que é o belo? Onde está? O belo, beleza, ela pode ser encontrada de muitas formas. Ela pode ser encontrada numa obra de arte, ela pode ser encontrada no gesto que a gente faz com uma outra pessoa. A beleza ela pode estar no sorriso de uma criança, quando a gente percebe aquele recém-nascido sorrindo, a gente contempla aquilo ali e vê a beleza que é, de genuidade e de pureza. A beleza, ela está na ação, no amor que a gente pode expressar um para com o outro. A beleza, ela sempre está no mundo. Agora, o fato é como encontrá-la, como buscá-la, como admirá-la e como contemplá-la para a nossa vida. Não sei se vocês já se depararam com a seguinte situação. Quando a gente quer comprar um carro, a gente começa a procurar, vai numa loja e a gente fixa o nosso olhar para aquele carro. Aconteceu isso comigo já. E aí, após eu focar meu olhar para aquele carro, de forma impressionante, ao sair na rua, dias e mais dias, eu só via praticamente aquele carro. Quando passava um carro daquela forma, daquele modelo, eu, poxa, é um sinal de que esse é o carro que eu tenho que comprar. Mas se a gente for prestar muito bem atenção, esse carro, ele passava por mim várias e várias vezes. É porque quando eu fixei o meu olhar para aquilo, eu só conseguia ver aquele modelo. Isso acontece com outras coisas, acontece de várias formas. Por quê? Eu fixei o meu olhar. Da mesma forma, se eu fixar o meu olhar para as coisas trágicas, para as coisas feias, eu só vou ver coisas feias. Quando eu falei culto ao feio, é porque a gente está percebendo que a nossa cultura, a nossa cultura aqui posta, é uma cultura que desprezou os elementos primordiais de beleza, de sintonia, de simetria, sabe? É, a gente vê na música, eu creio que os irmãos sabem o que eu estou falando, são
músicas que não tem nada que possamos extrair e dizer que é uma beleza verdadeira. Se a gente for fixar nosso olhar para aquilo que está acontecendo, tragédia, se eu ligar a minha televisão, eu só vou ver coisas, basicamente coisas ruins acontecendo. É como se aquilo que é trágico, aquilo que é ruim, desse mais ibope. As pessoas começam a se alimentar daquelas coisas e isso vai sendo propagado e vai crescendo. E quando a gente menos espera, está um caos. Mas por quê? Porque a gente foca nosso olhar, a gente fixa a nossa atenção para aquilo que é feio. Mas se nós mudarmos o nosso posicionamento existencial e focar naquilo que é belo, naquilo que tem beleza, a gente vai andar todos os dias com algo sempre bonito para contemplar, admirar. Eu fiz uma pergunta a alguns irmãos atrás, há alguns dias atrás, e perguntei: existe mais beleza ou coisas feias no mundo? E eles disseram que existe mais coisas feias. E aí eu tentei convencer eles de que, por mais que a gente perceba que tem muitas coisas feias, ruins, as coisas que são bonitas, elas sempre vão se sobressair. Mas basta a gente fixar o nosso olhar. E aí eu comecei a dar um exemplo. Eu citei, olha, no meu trajeto ao meu trabalho, eu pude contemplar tantas coisas boas, tantas belezas, tantas coisas extraordinárias de se ver. Basta que a gente foque no nosso olhar. Se a gente fixa o nosso olhar para aquilo que é belo e bonito, não tenha dúvida, a nossa saúde emocional, psicológica, ela vai dar um salto. Bento XVI vai dizer: quando a beleza nos afeta, abre-lhe os nossos olhos, pondo-lhe asas, elevando-lhe. É isso que ele está querendo dizer. Se nós focarmos nas coisas ruins, péssimas, a gente vai estar dando lugar a essas coisas caóticas que tem no mundo. Mas se a gente fixar nosso olhar e procurar, a gente vai encontrar. A beleza, ela não está, alguém costuma dizer, né? A beleza não está nos olhos de quem a vê. Não, a beleza está aí, ó, no mundo externo, para a gente contemplar, para que a gente possa ter uma experiência de vida prazerosa. Percebam que quando a gente começa a parar, refletir em algo que é bonito, veja a paz que a gente sente. Se a gente tem uma casa bem arrumada, um quarto arrumado, um escritório arrumado, tudo organizado, vejam o quanto a nossa existência ela consegue ter um maior equilíbrio, um maior prazer onde nós estamos. Ao contrário, se tiver tudo bagunçado, é como se a gente não conseguisse se concentrar, a gente ficasse constantemente impaciente, estressado, porque a gente contempla aquilo ali e é uma bagunça, é uma desorganização. A nossa, o nosso escritório está feio, desorganizado. Por quê? Porque está feio. Mas se a gente conseguir organizar, colocar tudo em seu devido lugar, a nossa existência ela vai ser afetada por essa beleza que há naquele ambiente.
Vamos para os caminhos possíveis. Já são 18 horas e 19h55. Caminhos possíveis para que a gente possa fazer esse, o que eu chamo posicionamento existencial, diante de tantas dificuldades que a gente encontra, diante de tantos problemas, diante de tantos desafios, a gente precisa traçar caminhos possíveis. E aqui eu coloquei 4 pontos. Quando estiver naqueles momentos de profunda angústia, devido, devido aos acontecimentos, se distancie. Observe-se como você suporta tudo isso. Isso é importante porque se a gente tiver consciência daquilo que está acontecendo ao nosso redor, é preciso que a gente se distancie. É preciso que a gente faça uma reflexão e perceba o que é que está acontecendo. E reflita como você tem suportado viver, experimentar tudo isso que está acontecendo com você. Esse exercício vai fazer com que você tenha uma consciência daquela realidade e faça com que você trace alternativas para não ser engolido por uma situação tal como essa. Ao distanciar-se, é muito provável que você consiga quebrar um ciclo daquilo que está acontecendo. Então, nesse momento de dificuldade, de angústia, faça esse exercício. Distancie de si mesmo. Reflita, pense naquilo que está acontecendo, de modo que esse ciclo possa ser quebrado. Outro caminho possível, não se surpreenda ao ter reações anormais, por ocasião do esgotamento emocional. Você não é isso. Portanto, esse momento não te define. É muito importante, naqueles momentos de dificuldade que a gente passa, isso tem sido exigido cada vez mais da nossa vida, momentos de reflexão. Só que, em alguns momentos, a gente reage de uma forma muito espontânea. Nós somos muito reativos. Aquilo bateu, levou. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo, mas saiba que isso não pode te surpreender. É preciso que, caso aconteça, você pense, reflita nesse momento, no ocorrido, e não imaginar, pensar que essa pessoa que agiu dessa forma tão adversa, tão anormal daquilo que é, não pense que você é essa pessoa. Isso foi um acontecimento. Você não, isso não vai te definir. Você não vai ser definido a partir de agora por esse posicionamento. Foi um acontecimento. Não coloque na cabeça que a partir de agora serás definido por esses atos, por esses gestos. Um outro ponto de caminhos possíveis, concentre-se no momento presente e nele tome consciência do que pode fazer. E na medida do possível, faça. Sempre é possível realizar algo positivo em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, é, saiba que a todo momento, seja os momentos mais difíceis que você passar, você sempre tem a capacidade de fazer algo positivo, algo bom. Isso vai fazer com que você tenha esse
essa satisfação em realizar algo. Todos nós, ao acordarmos, nós sempre temos uma tarefa a realizar. Nós sempre temos algo a cumprir. Isso faz parte, né, da nossa realidade, da nossa vida, da nossa existência. Então, concentre-se nesse dia, nesse momento. E aí, no outro ponto, viva um dia de cada vez e descentralize suas atividades. Se você tiver pessoas trabalhando com você, se você tiver uma posição de liderança, é interessante que você consiga dividir as tarefas. É interessante que você compartilhe responsabilidade, porque às vezes a gente não vai conseguir realizar tudo. O sogro de Moisés, já lá na antiguidade, falou isso. Moisés precisava delegar competência a alguém, porque ele não seria capaz de realizar tudo. E, nesse ponto, se alguém, se nós estamos sobrecarregados, é preciso a gente refletir nessa posição de compartilhar, descentralizar as atividades, as tarefas, de modo que a gente não se sinta sobrecarregado. Não tem como. Se a gente ficar sobrecarregado, isso vai resultar em desgaste emocional, físico. E isso não é bom. Um outro ponto que a gente pode aqui apontar como caminhos possíveis é que cada um de nós, principalmente missionários que estão no campo, busque um amigo, busque uma pessoa para você compartilhar a sua vida. Compartilhe os seus momentos alegres, momentos difíceis. Todos nós precisamos de amigos, de irmãos. Todos nós precisamos de alguém para se alegrar conosco, chorar conosco. Não se isole. Tenha amigos. Tenha pessoas que você pode compartilhar seus momentos, suas dores, suas agonias. Isso faz muita diferença. Quando eu falei inicialmente do criador da logoterapia, creio que alguns irmãos aqui conhecem, Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um prisioneiro em 4 campos de concentração. Ele foi preso pelo nazista, ele era judeu, e passou cerca de 4 anos preso. E ele passou por os momentos mais terríveis que um ser humano pode passar. E ele sobreviveu. Ele sobreviveu e escreveu vários livros. E em alguns livros ele vai descrever o que fez ele superar a dor que ele passou. Ele perdeu o campo de concentração, seu pai, sua mãe, sua esposa, grávida. E ao sair dos campos de concentração, ele não sabia que tinha perdido os seus entes queridos. E ele tinha um desejo e tinha esperança de encontrá-los. Mas, ao chegar na sua casa, não foram eles que abriram a porta. E aí ele vai dizer que
aquilo foi a situação mais difícil que ele passou. E aí ele vai dizer que, diante de tamanha dor, ele acreditou que não sobreviveria pós campo de concentração. Ele, ele vai dizer que era como se ele não suportasse essa dor, essa tristeza de perder todos quem ele amava. E aí ele disse que apenas restava escrever, apenas restava cumprir sua tarefa diária, que era fazer alguns escritos e dar entrevista em algumas rádios. Depois, ele procurou fazer amigos, ele procurou ter pessoas ao seu lado, construir memórias. Isso ajudou ele a se erguer psicologicamente. Ele superou todas essas dificuldades fazendo pelo menos três coisas: cumprir o seu dever, sua tarefa, todos os dias, ter amigos com quem compartilhar e ter uma pessoa para amar. Ele vai dizer que esses foram os três elementos que foram fundamentais para ele sair daquela profunda escuridão. E ele vai dizer: procure amigos, tenha amigos para compartilhar, para fazer e construir memórias, porque ninguém consegue viver sem amigos. Todos nós precisamos de amigos. Então, eu indico caminhos possíveis também. Você, missionário que está no campo, não se isole, busque ajuda, compartilhe momentos de alegria e de tristeza. E nós temos o sim para te apoiar, construir essa rede de apoio. Então, isso aqui é um incentivo para que vocês tenham esse apoio. Eu não vai dar tempo de compartilhar com os irmãos, mas tem uma tese, tem é um livro, né? Quem cuida do cuidador. E esse livro vai dizer que muitos pastores, muitos missionários, eles passam por momentos muito difíceis, mas eles não buscam ajuda. Eles se retraem. E isso pode causar muito sofrimento, pode até mesmo tirá-los do campo missionário. Mas aqui eu estou propondo, estou estimulando, sugerindo para que vocês busquem caminhos possíveis. E caminhos possíveis para o autocuidado, o equilíbrio, é justamente ter esse apoio e fazer uso desses apoios que nós temos como cuidado integral do missionário. Que vocês é, não é, se eximem em buscar ajuda. Isso vai fazer uma diferença primordial. Isso vai fazer diferença não somente para o missionário, mas também a sua família. Acho que essas palestras que estão ocorrendo estão voltadas para esse sentido. Então, busquem de modo que vocês encontrem esse equilíbrio, o bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, Pastor Sandro, eu encerro, tá, a minha fala. Creio que vai ter alguns momentos, né, para pergunta, eu creio. É isso? E Amém. já agradeço, tá? Muito obrigado, Jairo. Muito bom. É, ouvi tantas coisas, não imaginaria que você usaria logoterapia, né, como base. Muito bom. Até coloquei no grupo lá uma entrevista do
do Viktor Franklin, que teve também lá no grupo, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa história, mas vale a pena. Tem um filme também, Além da Liberdade, eu não ouvi esse filme, mas conta a história dele também, do Holocausto, né? Porque é um teórico da nossa atualidade, né? Ele morreu faz pouco tempo, né? Faz muito tempo Exatamente. não. É, vale a pena a gente ouvir, né? Conhecer. E tem tudo a ver com o nosso, com o cristianismo, né? Como judeu que ele era, ele mostrou algumas direções aí importantes, como vocês podem ver nesses pontos aí. Foi realmente rico a gente aprender, olhar, né, nossa vida com um sentido mais correto, né? Não só para o caos. A beleza de Deus está aí estampada, né? Até no meio desse caos que a gente vive. Muito obrigado. Agora é o momento de você perguntar, compartilhar o que Deus falou com você, algum comentário. Temos aí alguns minutos para isso. Alguém quer falar? Deixa eu pausar aqui, peraí.